Eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu vou responder a tag Confissões de um Bibliófilo. Antes de responder as perguntas dessa tag, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. A tag Confissões de um Bibliófilo consiste em 10 perguntas que visam conhecer aí o nosso amor pelos livros, já que a palavra bibliófilo significa uma pessoa que ama livros. Então, sem mais, vamos às 10 perguntas. A primeira pergunta: qual gênero da literatura você se mantém distante? Existem 3 gêneros da literatura. Eu me mantenho distante, que não faz parte do meu rol de prioridades de leitura, que são, no caso, romances hot. Também eu não tenho o hábito de ler livros de autoajuda, ainda que eu tenha me interessado sobre esses livros que estão sendo lançados no Brasil, que são considerados como ficção de cura. Eu não sei se eles estão ali enquadrados no autoajuda, mas se sim, seria uma exceção. E um gênero que eu também não tenho muita familiaridade é com poesia. Eu não leio tantos livros de poesia, ainda que eu tenha comprado alguns recentemente. A segunda pergunta: qual o livro que eu tenho na estante e que eu tenho vergonha de ainda não ter lido? Eu tenho alguns livros na minha estante que eu gostaria de ter lido, mas eu acredito que o principal deles, que eu já tenho há um certo tempo, é a edição, tá até ali, da Antofágica de Moby Dick. Então eu tenho muito interesse em ler esse livro, mas até o momento eu não consegui encaixar. Essa edição da Antofágica, ela não é a mais confortável de se ler, dado o tamanho, então eu já tenho o e-book no meu Kindle, mas seria de longe o livro que eu tenho na minha estante e que até o momento eu tenho vergonha de não ter lido. A terceira pergunta é: qual o meu pior hábito enquanto leitor? Eu acho que um dos principais deles é que eu não consigo abandonar um livro mesmo que ele seja ruim. Eu acho que isso está ali muito próximo de um hábito. Eu acho que eu não deveria ficar insistindo se a leitura não está evoluindo, se eu não estou gostando. Eu acho que eu deveria abandonar o livro ou guardar para um outro momento. Eu preciso finalizar para ter ali mais elementos do que eu não gostei da história porque eu não gostei do livro. Então acho que eu não precisaria insistir com tantas opções que eu tenho na estante. Um segundo hábito, que talvez seja um mau hábito, é que eu não consigo, sabe, aquelas pessoas que acabam quebrando o livro e amassam. Então isso eu não consigo fazer. Talvez isso possa ser considerado um mau hábito. E terceiro é que eu tenho certa dificuldade em ler o livro e ir anotando. Eu faço da seguinte forma: geralmente quando eu quero anotar alguma coisa, então à medida que eu vou lendo, eu paro, anoto algumas coisas em um caderno, os pontos principais, e para mim ali ficar colando post-it nem sempre é uma opção tão viável. Então esses seriam os meus 3 maus hábitos enquanto leitor. Quarta pergunta é se eu costumo ler a sinopse do livro antes de ler o livro. E aí aqui eu vou falar sobre 2 etapas. Geralmente, para comprar o livro, eu já sigo temáticas específicas. Eu não tenho esse hábito de ler sinopse, não porque ela vai me trazer algum spoiler, mas é um hábito meu de não fazer isso. Outro ponto também é que geralmente eu vou muito certeiro no livro que eu quero ler. Então, dificilmente eu estaria ali lendo a sinopse. 90% eu não leio a sinopse e os outros 10% por algum motivo eu acabo lendo. Então, geralmente eu vou por temática, então geralmente eu pesquiso antes, mas não é relacionado à sinopse do livro. A quinta pergunta é: qual o livro mais caro da minha estante? E aí eu vou de novo em Moby Dick, que quando
eu comprei na pré-venda, eu acho que ele estava ali por volta de uns R$ 90. Hoje esse livro está esgotado, mas eu acredito que do meu acervo ele seja o mais caro. Ainda que eu tenho, por exemplo, aqueles livros do Brandon Sanderson que foram lançados pela Trama, mas eu acabei pegando alguma promoção e paguei bem abaixo do preço. Então, esse livro Moby Dick, que eu paguei R$ 90, foi o livro mais caro da minha estante. A sexta pergunta é sobre se eu compro algum livro usado em sebo, e a resposta é sim. Obviamente que eu não compro com a mesma frequência de livros novos, mas, por exemplo, o mês passado eu comprei esse livro aqui, da editora Universos, que é Os Imortais de Melurra. Esse livro ele está esgotado, então eu só acabei encontrando ele em sebo para poder adquirir. Então, não é todo mês, mas anualmente uns 10 livros, geralmente eu compro usado. A sétima pergunta é qual a minha livraria física preferida? Então, tem duas aqui na minha cidade, que é a primeira livraria Leitura, ela fica num shopping aqui de Goiânia, ela é bem bacana, e uma livraria independente que se chama Livraria Palavrear, também é excelente como a leitura, eu acho que são as duas principais livrarias que tem por aqui na cidade e são as que eu mais gosto. A oitava pergunta, qual é a minha livraria online preferida? Acho que não muda muito das respostas de 99,9% das pessoas, que é a Amazon, em decorrência dos descontos, etc. Acho que ninguém precisa apresentar os motivos porque compra na Amazon, mas tem uma outra livraria online que eu gosto bastante de comprar, que é no site da editora Darkside. Não sei se eu posso incluir ela nessa de livraria online, mas fica o registro aqui, eu acho bem bacana como ela organiza a venda dos livros da própria editora. Então eu faço bastante compra no site da Darkside, então eu vou colocar aqui como segunda opção de livraria online preferida. A nona pergunta é se eu tenho um orçamento mensal para compras de livros. E a resposta é não. Eu tenho um valor aproximado que eu posso gastar ou não, mas isso varia, mas que eu vou sempre gastar esse valor com livro ou não. Mas os meus gastos mensalmente por volta ali de R$ 200, obviamente quando tem uma promoção isso pode ser diferente, mas via de regra eu tento não ultrapassar esse valor. E aí a décima e última pergunta é se eu vou taguear alguém. Quem quiser responder as perguntas, eu vou deixar aqui na descrição, tanto para outros canais quanto para quem assistir esse vídeo e queira responder também essas perguntas, elas estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então essas foram as minhas 10 respostas para essas 10 perguntas da tag Confissões de um Bibliófilo. Espero que vocês tenham gostado. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo desse vídeo. Eu agradeço demais quem assiste os vídeos até o final. Tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado e até o próximo vídeo.